Estou na merda, quero melhorar a minha vida agora e não sei como. Bom, primeiro passo é reconhecer: estou na merda, horrível, odeio a minha vida, não gosto disso, 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 disso. Pronto. Agora tem 5 pontos que você tem que olhar para sua vida agora, que você pode olhar agora, não deixa para depois. Não é depois, é agora, que pode causar um impacto imenso na sua vida e vai causar um impacto imenso na sua vida se você olhar. Primeiro é a esfera mental. É como você olha as coisas, como você vê, como você pensa sobre as coisas. Segundo é a esfera emocional, como você se sente com relação às coisas, que tipo de sentimento você está condicionado a sentir, se você pratica, se você é grata com relação às coisas. Terceiro é a esfera física, o que você está fazendo fisicamente, como você está trabalhando o seu físico, se você se exercita, se você come bem. Muitos problemas que a gente tem, muitos, em muitas fases, tem a ver com questões físicas. Não tô me sentindo bem por causa disso, disso, aquilo. A gente acha que é depressão, claro, e você tem que olhar com relação a estou com depressão, ir em psicólogo ou psiquiatra se necessário, com certeza. Isso é. Você tem que olhar isso. Agora, tem muitas questões com relação a fisicamente como você se sente agora, que você tem como lidar e tem a ver como você lida com o seu físico. Quarto é a questão de propósito. Se você tem propósito, você tá alinhado com o seu propósito, como você vê o seu propósito, qual é o seu propósito no dia a dia, no médio termo e no longo termo, como você vê o seu futuro, como você vê o seu propósito. E quinto é a ação imediata, o que você está fazendo agora com relação a isso, se você está alinhado ou não, o que você faz, o que você não faz. Se você integrar essas 5 esferas na sua vida e você alinhar essas coisas, gente, você vira uma máquina de fazer coisa, não tem como segurar você vai fazer o que você quiser. Decidir ser astronauta, vai conseguir, claro, dentro das suas limitações e dentro das possibilidades e capacidades ao seu redor e limitações, mas, gente, tem sempre probabilidades das coisas mais absurdas acontecerem, das coisas mais difíceis acontecerem. Se você tem um sonho e aquilo parece muito improvável, tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem. É muito improvável, precisa de trabalho, você precisa fazer, você precisa focar. Não importa se todo mundo na sua volta tá dizendo não é possível. Não importa se você não tem suporte, não tem apoio. Facilita? Claro que facilita. Nunca deixa de ver e valorizar aquilo que te dá suporte, que te dá apoio para alcançar e atingir aquilo que você quer. Isso é muito importante. Receber e dar suporte para as pessoas, com certeza. Agora, você não tem suporte, não tem apoio, não tem problema. Olha para você como um ser humano que veio pra Terra. É difícil, sim, eu sei que é difícil. Agora, olhar pra dentro e ver, eu vim pra esse mundo sozinho, a gente vai morrer sozinho, com pessoas ao nosso redor, porque a gente vai. Se tudo der certo, você tem que ter como objetivo isso de alimentar bons relacionamentos ao seu redor, de dar o seu melhor para as pessoas e receber o melhor. Tem que aprender a se ver de pé e sólida por si só. Porque tem momentos que ninguém vai vir te salvar, você tem que reconhecer isso. Eu estou sozinha nesse mundo e não esperar que alguém venha salvar ou venha te dar apoio, porque às vezes esse apoio que você espera, da maneira que você espera, ou do salvamento que você espera, não vai chegar. Talvez alguém te ame muito, não consiga fazer aquilo. Talvez esteja na limitação das pessoas, a pessoa não vai conseguir fazer aquilo. A pessoa não vai conseguir te dar aquilo. E se você parar e esperar alguém vir te salvar, alguém vir te esclarecer alguma coisa, alguém vir te dizer o que você tem que fazer, isso vai ser uma fonte de frustração para você. Por isso que você tem que ter claro na sua cabeça como agir a partir da sua própria mentalidade e não esperar. Se alguém vier e ajudar, ótimo, seja grato, agradeça por aquilo, por a pessoa estar fazendo aquilo. Agora, não tome como uma necessidade, não espere aquilo acontecer para você seguir os seus passos na sua vida, seja o que for, qualquer objetivo, qualquer coisa que você tenha que fazer. Se você não tem apoio, não tem suporte familiar, não tem apoio, não tem suporte de amigos, não tem problema. Você tem a capacidade de fazer as coisas. Você tem a capacidade em si de atingir os objetivos. Você se basta. Você é suficiente para fazer as coisas. Você pode fazer um plano de ação. Se você tem capacidade cognitiva suficiente para estar assistindo esse vídeo aqui agora, acredita em mim, você tem capacidade suficiente de fazer um plano de ação para atingir qualquer
objetivo. Ninguém é especial, nenhuma pessoa que... As pessoas têm habilidades e oportunidades diferentes umas das outras, sim. Agora, muitas vezes tem muito mais em comum entre a pessoa que começou um projeto, fundou uma empresa, fez alguma coisa que você admira muito. Muitas vezes você tem mais em comum com aquela pessoa do que você imagina. Você só tem que virar algumas chaves na sua cabeça para ver e acreditar e se abrir as possibilidades de que você também pode fazer aquilo se você colocar o trabalho necessário para atingir aquilo. Você precisa de muito mais de consistência e de disciplina no seu dia a dia. E quando eu digo disciplina, não é a disciplina militarizada. Você não precisa disso. Você não precisa ser capaz de ir pro Ironman ou ser capaz de fazer alguma coisa completamente absurda. Não. O trabalho ou a dedicação, um pouquinho e pouquinho que você vai fazendo todos os dias, é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Não é só talento, as pessoas não nascem, muitas vezes pessoas que fazem coisas incríveis, elas não nascem com aquilo dentro delas, elas trabalharam aquilo dentro. Quem pode trabalhar as coisas dentro de você? O que você acredita que talvez seja uma fraqueza sua, você pode virar isso completamente ao seu favor e isso pode se tornar a sua melhor qualidade, isso pode se tornar o seu ponto mais forte de todos, isso pode se transformar numa vantagem incrível com relação a outras pessoas. Não no sentido de competição, mas no sentido de se destacar, de ter as suas qualidades, de conseguir fazer o que você quer fazer, de atingir o que você quer fazer na sua vida. E você tem que ter sonhos, você tem que nutrir isso dentro de você, você tem que ser capaz de sonhar, você tem que ser capaz de estabelecer metas, porque senão o que é a vida? O que é a vida pra você se você não tem meta, se você não quer chegar em lugar nenhum, se é só isso que tá acontecendo agora, tipo, ai, você sente um vazio, você sabe que não é só aquilo, que tem mais, tem pessoas, tipo, vivendo vidas maravilhosas, de plena liberdade, aproveitando, tem coisas no mundo, pessoas que têm acesso a coisas no mundo que a gente não consegue nem imaginar, de tão amplo, infinito, de tanta liberdade, de tanto potencial. E você pode buscar isso também, você tem o direito como pessoa, como humano que nasceu nesse mundo, você tem o direito, porque você é uma extensão divina, nascida, encarnada nesse corpo, e você tem o direito de buscar os seus sonhos. Alimente seus sonhos, tenha sonhos, não é nenhum problema. Agora, você tem que estabelecer planos de ação para alcançar os seus sonhos. Isso não pode ficar só no seu plano mental, isso não pode ficar só no seu plano de imaginação. Não adianta você seguir e ter a mesma vida todos os dias e você deitar na cama e pensar, nossa, seria tão legal isso, aquilo. Tem que ter espaço para fantasia, sim. Agora, não deixe os seus sonhos só no plano da fantasia. Os seus sonhos, eles merecem a sua disciplina, elas merecem o seu trabalho. Faça um plano de ação agora. Não tenho o suficiente, não tenho como. Sim, você tem o suficiente. Agora você tem que começar com o que você tem. Não estou pronto, não posso. Quero desde criança ser astronauta, não sei por onde começar. Você não vai se tornar astronauta de um dia para o outro. Você tem que manter a realidade, em xeque com a realidade. Isso é importante. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Agora você tem que pensar: como que eu posso chegar a fazer alguma coisa parecida? Que passo que eu posso dar que tá entre o que eu tô agora e isso que eu quero ser? São passos que você dá, um depois do outro. Trabalhando essas diferentes esferas em você, você se torna uma máquina de alcançar as coisas que você quer. Talvez demore um pouco mais de tempo, do que você imagina, ou talvez seja mais rápido do que você imagina. Mas você pode começar hoje. Em 100% dos casos, você pode começar hoje com o que você tem. O que segura você, muitas vezes, é o medo. O medo segura as pessoas de começar a fazer o que você pode agora, com as ferramentas que você tem agora. Não tem o suficiente, não tem... Gente, tem gente ficando milionário de um dia pro outro com o celular, se é isso que você quer, se é o que você almeja. Tem gente que em 3 meses muda o shape físico completamente. E eu não tô dizendo, isso não tem que ser, você tem que pensar qual é o seu objetivo, não siga o objetivo dos outros, olhe pra dentro de si, autenticidade na sua vida, não viva a vida dos outros, viva a sua própria vida, o que eu tenho vontade de fazer, qual
que é dentro do seu coração o seu objetivo. Você não precisa querer ser a mesma coisa que as outras pessoas querem que você seja. Você não precisa ser o que os seus pais querem que você seja. Você pode ser isso também, mas você também pode ser as coisas que você vê. Qual é o seu sonho de realização? O que vai completar e encher você de alegria e contentamento? Isso tem que ser o objetivo maior da sua vida. Olhar pra dentro e ter claridade. É isso que eu quero fazer, é assim que eu vou seguir. Essa ideia de deixar a vida me levar, a vida leva eu, isso é muito perigoso, muito, muito, muito perigoso para as pessoas, se você ficar se deixando se levar. Claro que tem oportunidades que aparecem que a gente tem que pegar e que é muito esperto da gente aproveitar oportunidades que aparecem, mas tenha o seu plano, seja o guia da sua vida, seja a pessoa na direção da sua vida. Não tem nada mais gratificante e nada que vai deixar você com um sentimento mais cheio, o sentimento de ser dona da sua vida, de estar dirigindo a sua vida. Isso sou eu. Você é o protagonista da sua vida, ninguém mais. Ninguém vai viver a sua vida em vez de você. Daqui a 10 anos, se você olhar para trás e você pensar, queria ter feito isso, queria ter expandido esse potencial, esse outro potencial, ninguém vai sentir a amargura daquilo, só você. Para as outras pessoas você vai passar. Seja família, pai, mãe, irmãos, amigos, as pessoas passam. Tem pessoas que vão se importar com você, que se importam autenticamente com você, sim, isso é maravilhoso, isso é lindo, mas só você vai sentir dentro de você aquilo que você tem que fazer. O seu chamado, você não pode viver a sua vida para querer cumprir e fazer o que os outros esperam que você faça. Você não pode viver a sua vida querendo viver e fazer coisas que os outros querem que você faça. Isso não significa ser a pessoa que, tipo, eles querem que eu faça isso, então eu vou fazer o contrário. Não é isso. Não é se guiar por isso. Porque isso acaba sendo a mesma coisa. Se querem que eu faça uma coisa e eu faço aquela coisa, ou faço o contrário, aquilo tá guiando o seu comportamento, tá guiando a sua ação. Mas é olhar para dentro e você ter o motor interno, você ter aquele pulso interno de que você tá fazendo e você tá seguindo a sua vida, a sua missão, aquilo que você escolhe para fazer. Isso pode ser realização através do seu profissional, isso pode ser um hobby que você desenvolve, isso pode ser investindo o seu tempo no seu corpo, na sua mente, no seu desenvolvimento. Pessoas têm objetivos os mais variados e as pessoas veem missões e propósitos em âmbitos muito variados na vida. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula, não existe como alguém falar para você o que é. A gente é muito individual, por isso que a única maneira de desenvolver e pensar isso é você olhando para dentro, pensando através desse escopo do mental, do emocional, do físico, do seu propósito e da ação interna. Se você olhar para esses aspectos e alinhar essas coisas, você vai alcançar o que você quiser alcançar em qualquer âmbito da sua vida, tendo apoio, não tendo apoio, tendo pessoas do seu lado, tendo pessoas rindo de você. O que você quer ridículo, não interessa. O que você quer absurdo, ninguém pode, ninguém aqui... Você olha, você vive num bairro que não é possível, que aquilo não existe, e a sua mente tá lá em outro lugar. Tem um motivo para sua mente estar em outro lugar. Se aquele desejo existe dentro de você e você vê a possibilidade, se isso chama dentro de você, tem alguma coisa ali. Olhe para isso, não desperdice isso, não desperdice o seu chamado. A gente tem uma intuição muito forte, por mais que às vezes a gente não olhe e não assuma que as coisas são intuição, mas se você tem alguma coisa que chama você para alguma coisa específica, que você olha ao seu redor das pessoas e aquilo não é uma coisa em comum com outras pessoas, o seu chamado está relacionado com isso. Você tem que olhar para aquilo e ver por que isso me chama e desenvolver isso, porque isso é seu. Isso é o que dá personalidade para você, isso é o que dá autenticidade para você, pode ser o que motiva você. Tem muito dentro disso. Aprenda a olhar e a identificar o que vem de dentro de você, não fazer o que esperam de você só. Claro que tem papéis que a gente tem que desenvolver e atuar na nossa vida. A gente nasce num contexto, a gente tem família, a gente tem amigos, tem expectativas com relação a gente no trabalho, nisso e aquilo, na vida, expectativas que a gente coloca dentro da gente mesmo, mas tem uma coisa que vai muito além disso.
que é aquela coisa bem no centro, que é o nosso núcleo, que é aquilo que vem com a gente que ninguém sabe nem direito explicar de onde que vem, né? Estranho isso. Que vem muito de dentro com a gente, que às vezes é um impulso desde pequeno que a gente tem, que a gente age daquela maneira que aquilo é muito nosso, que as pessoas veem que é muito nosso. Você tem que ter isso firme dentro de você e se pautar por isso dentro de você. Não deixe essa chama, não deixe isso se apagar dentro de você, o que é só seu. Siga isso, explore isso. Não significa chutar o balde para tudo, azar, todo o resto. Não. Você tem como levar as coisas juntos, equilibrar a sua saúde, o seu mental, o seu profissional, o seu emocional. É desafiador, mas tem maneiras, tem ferramentas, tem muitos jeitos de levar a vida e de prestar atenção nisso que a gente tem dentro e não esquecer nunca disso, de deixar isso vivo e tomar todos os dias um passo depois do outro para atingir aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente quer, os nossos potenciais e se desenvolver como ser humano e como alma nesse mundo para contribuir com as pessoas, contribuir com a gente mesmo. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Tchau, tchau.